Bem, eu quero aproveitar e rodar para a pauta do Marinho, não o Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, mas o ministro do Lula, ministro do Trabalho, que deu uma declaração recentemente, agora, faz pouco tempo, uma reportagem de 4 de outubro aqui da Revista Oeste, durante uma audiência na Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, ontem, a Uber não vai sair do Brasil, disse ele. Caso queira sair, o problema é só da Uber, porque os outros concorrentes ocuparão esse espaço. O petista revelou ainda ter acionado os Correios, meu querido Satye, para desenvolver o aplicativo mais humano. Abre aspas para ele. Eu provoquei a estatal para ela estudar um app para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejam ou desejassem usar o aplicativo e trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas. Vejam o nível desse pessoal. A gente tem mais de 1,5 milhão de motoristas e entregadores de aplicativo vinculados a essas plataformas. A Uber é a mais popular de todas. E eu imagino que deve ter muito motorista do Uber que votou no PT. Esse é o nível de apreço e de carinho que a galera do PT tem por vocês. Por isso que eu acho sintomática essa declaração, porque mostra a delinquência do cara e a maneira como o petista sempre se coloca como uma espécie de salvador. Ele quer salvar o emprego, tirando o emprego das pessoas. Ele vai oferecer o emprego pela estatal, a Correobras, corre o quê, corre ali. Ele vai inventar alguma coisa com muito dinheiro público e muito desvio de grana, e esse discurso demagógico, ele é completamente démodé, né, Satye? Completamente. É um discurso mofado, é um discurso socialista, é um discurso marxista, extremamente mofado, prejudicial e nocivo para a sociedade, sobretudo para as empresas, mais ainda para os usuários e, enfim, aqueles que geram receitas com a empresa, que nesse caso é o motorista de aplicativo, é o motorista que sai da sua casa para trabalhar. E dentre esses motoristas tem engenheiros, tem advogados, tem profissionais liberais, pessoas que estão desempregadas e fora do mercado de trabalho em razão da crise que a gente vive nesse país desde o dia 1º de janeiro de 2023, esse ano vigente que a gente vive. Veja, o ministro Marinho do Trabalho, ele fez uma declaração catastrófica, quando ele fala que é problema do Uber, né, em palavras mais claras aqui, ele está dizendo que é o seguinte, que se exploda o mercado. Olha, essa ideia de criar um app, que para mim ele não disse nem app, isso aí é coisa do Marco Antônio, que é um cara requintado, ele disse app, que é a irmã da neném. Ele disse isso e coloca o Correios como se fosse um grande exemplo, um case de sucesso para fazer esse app. Veja, o Correio, há alguns anos atrás, ela era uma empresa que competia com ela mesma, era um monopólio, só ela, e ela ainda conseguia chegar em segundo lugar. O serviço era horrível. Se não fosse outros serviços, se não fosse, por exemplo, o Mercado Livre chegando no mercado, o AliExpress, a Shopee mesmo, essas empresas chinesas que você compra lá mesmo e eles mesmos fazem, se encarregam de entregar, a gente estava perdido. Estava perdido. Então, veja, eles pegam um case ruim, pegam um exemplo ruim para sobrepor aquilo que é um exemplo bom. Olha, a Uber, por exemplo, tem a maior frota de carro do mundo, é a maior empresa de transporte do mundo, sem ter um veículo. O iFood é a maior rede de restaurantes do mundo, sem ter uma loja. Isso é a tecnologia e é o capitalismo selvagem que está salvando a vida de milhares e milhões de brasileiros. E, segundo ele diz que a Uber tem que se virar porque o mercado brasileiro é o maior mercado. É óbvio que o maior mercado da Uber é o mercado brasileiro. A crise econômica de emprego está aqui. A Uber sempre foi um quebra-galho. Óbvio que tem muitos motoristas de aplicativos que, de maneira rigorosa, né, e ali praticamente tem uma hora certa para trabalhar, tem uma carga horária, tem vários que fazem isso e faturam até bem, mas grande parte usa o transporte de aplicativo para pagar conta extra, para dar um suporte no orçamento mensal familiar, entendeu? E é por isso que o Brasil é o maior mercado, porque tem um monte de gente ferrada aqui que usa o Uber para complementar a renda, porque a renda do seu trabalho primário não é o suficiente para trazer sustento e qualidade de vida para a sua família, ministro Marinho. Então, quando você faz essa declaração catastrófica contra uma empresa, contra o capitalismo
e justamente contra quem está gerando emprego, você, obviamente, colabora para o crescimento e desigualdade. Por quê? Motorista de aplicativo não é classe média, motorista de aplicativo não está no Itaim Bibi, motorista de aplicativo não está morando no Leblon, motorista de aplicativo está no subúrbio, está na favela, está na periferia. Você está fazendo um discurso contra os próprios trabalhadores. Veja a maluquice do ministro do Trabalho. Ele faz um discurso contra os próprios trabalhadores e está achando que está abafando, sendo um contribuinte, ele está achando que está abafando porque acha que está contribuindo com o trabalhador. É um discurso mofado, é um discurso socialista contra o capitalista, e eu tenho total certeza que isso só prejudica o trabalhador brasileiro, Marcos. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.